Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria e estão conosco nesta casa de oração e tarefa cristã. Senhor Jesus, querido irmão, hoje, Mestre, nos reunimos neste lugar abençoado, planejado há tanto tempo, e que durante esses 112 anos vem num trabalho de divulgação da doutrina, mas principalmente de atendimento a todos os nossos corações. Hoje, Senhor, te pedimos em especial, nos envolva nos seus braços amorosos, nos ajude a sentir o trabalho da equipe espiritual aqui presente, para que possamos mergulhar numa obra que, com a sua permissão, num trabalho de Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico, recebemos como um roteiro de vida. Ajuda-nos, Mestre, a abrir nossas mentes e deixar que o nosso coração receba este alimento. Ajuda-nos a entender que o Senhor disse que quando comêssemos o pão da vida, não sentiríamos mais fome. E nos carrega aquele poço, Senhor, para, como o Senhor disse àquela mulher, que se ela bebesse da água que o Senhor oferecia, ela jamais voltaria a sentir sede. Mestre amado, auxilia-nos para que possamos viajar no tempo e chegar próximo desses ensinamentos para o benefício de nós mesmos. Agradecemos a tudo que estamos recebendo desde que aqui entramos neste espaço abençoado. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer uma viagem no livro Paulo Estevão por um caminho só. Eu estava conversando com a Raquel e nós ainda não temos noção do quanto este livro pode nos oferecer. Viajaremos dentro do livro, caminhando por uma parte só em que Jesus disse: todo aquele que desejar me seguir. É nesse sentido que a gente vai, né? Todo aquele que desejar me seguir. Então, Estevão, Saulo e Abigail vão nos mostrar como eles desejaram seguir a Jesus. Então, é só esse caminho. Não é possível caminhar por todos os assuntos que este livro nos oferece. Então, hoje, para a nossa reflexão, trago o livro Paulo e Estevão. Estevão tinha agora o rosto envergonhado, seminu, fora auxiliado por um legionário romano a recompor os restos da veste em frangalhos. Com a mão trêmula, pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados haviam-lhe cuspido em pleno rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que havia-lhe chegado os últimos instantes de vida. A humilhação doía-lhe fundo. Foi quando recordou as descrições de Simão Pedro a respeito de Jesus no derradeiro transe. Diante de Herodes Antipas, Jesus recebeu por parte dos israelitas idênticas ironias. Foi açoitado, ridicularizado, ferido, quase nu. Suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna.
Ele, que amara os mais infelizes, que trabalhara por fundar a doutrina da concórdia e do amor entre todos os homens, que abençoara os desgraçados e os acolhera com carinho, receber o galardão da cruz sob suplícios imensuráveis. Então Estevão pensou: quem sou eu? E quem era o Cristo? E esta íntima interrogação trouxe-lhe certo consolo. Jesus era o príncipe da paz e fora arrastado pelas ruas de Jerusalém sob os maiores escárnios. Era o Messias esperado, o ungido de Deus. Então, Estevão refletiu: por que eu, homem falível, portador ainda de numerosas fraquezas, iria hesitar no momento do testemunho? E com o pranto a escorrer-lhe pelo rosto lacerado, ouvia a voz cariciosa do Mestre a dizer-lhe no coração: todo aquele que desejar vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga os meus passos. Capítulo 8 do livro Paulo e Estevão. Esta é a parte onde Estevão, condenado por Saulo, é apedrejado, lapidado até a morte. E por que inicio com esse trecho? Porque naquele momento de suprema dor para Estevão, onde ele não conseguia compreender, porque estava diante das verdades da vida, recebia, por parte das pessoas, a resposta do escárnio, da humilhação, e ele era condenado à morte, porque decidira viver o Evangelho. Mas quem o condena é Saulo, Saulo de Tarso, doutor da lei. Naquele momento, Saulo estava vivendo uma situação que mais tarde ele escreveria na sua carta aos Gálatas. Despertas, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Naquele momento, Estevão estava acordando da situação de sono para que Jesus pudesse iluminá-lo. E Saulo estava na condição do sono. E quando estamos em estado de sono, não conseguimos entender, não conseguimos acordar. E o que é esse estado de sono? É quando aqui no planeta caminhamos por ele, vivendo tudo que aqui necessitamos: trabalho, a vida social, o lazer, constituição de família, conseguir as coisas materiais necessárias para a nossa caminhada, mas somente isso torna-se o objetivo da nossa caminhada aqui. Estamos na condição do sono, e mesmo que Jesus nos faça o convite, não estamos acordados, despertos para ouvir esse chamamento. Naquele momento, Estevão estava acordado. Por isso compreendia aquele suplício como um momento de se entregar a uma tarefa maior. Porque nós nos enganamos quando achamos que evoluir é só quando estamos encarnados. O espírito evolui. E um dos estágios na nossa caminhada é vir ao mundo material. Saulo não se considerava errado, porque nós não estamos só em estado de sono quando vivemos os prazeres da vida. Estamos em estado de sono também, muitas vezes, na nossa própria religião.
quando não abrimos os olhos e não olhamos e não entendemos e não interpretamos, simplesmente cumprimos rituais. Saulo acreditava estar defendendo uma verdade. Por isso ele achava que a qualquer preço essa verdade devia ser mantida. Estevão é lapidado, morto. Só que Saulo não esperava uma cena no final do seu triunfo. Estevão, na verdade, Gesiel, irmão de Abigail, a sua noiva, a noiva de Saulo, e o único ser em que tocava o seu coração. Abigail era a única pessoa em que Saulo se diminuía, só diante dela. Mas, como ele estava em consciência de sono, e como o orgulho nos cega, ele fez uma opção. Se és irmã deste traidor, não é digna de ser a minha esposa. Ele rompe com Abigail. E a maior dificuldade nossa é que o orgulho ele é um vício muito sutil. Vou até fazer uma brincadeira. Se tem um vício inteligente é o orgulho. Porque ele se reveste com tanta leveza que na maioria das vezes nós vemos no orgulho algo que nos protege, algo que nos ajuda. A gente até diz, eu tenho esse vício, esse defeito, a gente chama de vício, defeito, o orgulho. Mas no fundo a gente diz, não quero me livrar dele. Porque o orgulho sempre nos coloca acima dos outros. Mesmo se eu tiver um cargo que seja muito baixo, o orgulho sempre me levanta. Me levanta a ponto de usarmos como argumento assim, bem, até no Evangelho diz que os ricos é que estão perdidos. Aí eu justifico a minha pobreza. Mas no Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, nós temos um trecho que diz, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Foi o que aconteceu com Saulo. O orgulho o levou a se julgar mais do que era. O orgulho que cega. E nós vamos entender o que é esse orgulho que cega. Porque Estevão foi a sua primeira vítima. Porque ele precisava defender a lei. E o carpinteiro de Nazaré era um perigo para as leis. Porque ele trazia sortilégios, ele trazia perigos que poderiam abalar a estrutura. Ele rompe com Abigail e durante 8 meses faz uma perseguição implacável a todos aqueles que poderiam significar perigo. E são aqueles que não renegavam ao desprezível carpinteiro, porque era como ele o chamava, eram condenados à prisão e, se continuassem, à morte. Isso foram 8 meses. Até que uma dor que ele não conseguia vencer, e nos momentos em que ele se encontrava sozinho, essa dor era implacável nele. Saudade de Abigail. E ele, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Vou voltar a Abigail para que ela veja o que eu, homem bondoso, perdoo e sigo com ela. Chega, pega a estrada de Jope e chega ao lar singelo e belíssimo de Abigail. Encontra a sua amada num leito de cama, muito perto da morte. Mas ele, Senhor, seguidor dos ensinamentos de Moisés, tem certeza que Abigail se recuperará. Ele é fiel ao trabalho, ele não poderá ser traído. E quando ele vai para o diálogo com Abigail, ele percebe algo que ele já tinha visto em Estevão, que o incomodava demais. Serenidade no olhar.
Estevão chega à morte com um olhar sereno. Abigail, sofrendo num leito, a cada vez que tossia, viam sangue, golfadas de sangue, mas serena. E ele deseja saber como ela pode estar naquela condição. Já tinha ficado sabendo antes, mas queria ouvir dela. E ela disse: é Jesus. Um golpe para ele implacável. De novo, ele sendo perseguido de novo por este carpinteiro. No dia seguinte, Abigail morre. E ele decide, ele precisa saber quem foi que seduziu Abigail. Porque ela era um coração frágil. E ela foi seduzida por Ananias. Ele, com todo o poder que ele tinha, toma uma decisão. Pede ao Sinédrio autorização para seguir para Damasco, perseguir Ananias e todos que lá mantivessem essa crença de seguir a Jesus. O orgulho cega. Ele tem autorização e ele segue para Damasco. Na viagem longa e cansativa, Saulo seguia pensativo. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, mesmo diante das conquistas realizadas. Saulo tinha prestígio, poder, privilégios entre os vultos mais destacados de sua raça. Mas ele não tinha paz. E isso era um inferno interno, porque ele não entendia dois olhares. Estevão e Abigail no leito de morte. E ele segue essa viagem, atormentado por profundas interrogações que lhe dominavam a mente. Ele não conseguia entender. Ele fazia tudo certo, mas dentro ele estava errado, porque não conseguia viver em paz. E seguindo, atormentado por estas indagações, há um momento nessa viagem, sob o sol ardente, que parece que ele acorda de um grande pesadelo. E quando ele desperta, ele começa a ficar confuso, ele não entende o que está acontecendo. Seus olhos são dominados por luzes diferentes da tonalidade solar. Ele tem medo. E tenta chamar e pedir ajuda aos seus companheiros, ele está atormentado. Mas quando ele tenta encontrar os que caminhavam com ele, seguiam a viagem, ele já não os vê. E como ele está nessa confusão dos sentidos, ele perde a noção de equilíbrio. E grita: Jacó, Demétrio, socorram-me. Porém, esse desequilíbrio faz com que Saulo tombe do cavalo e ele cai na areia ardente. É quando outra luz banha-lhe os olhos deslumbrados e ele vê aproximar-se um homem de majestática beleza. O doutor da lei, diante de um profundo espanto, ouve uma voz inesquecível: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com a voz trêmula e receosa, no chão, ele pergunta: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus.
E o doutor da lei, orgulhoso e inflexível, curva-se no solo e cai em pranto convulsivo. Compreendeu que desde o primeiro encontro com Estevão, forças o convidavam à meditação dos novos ensinamentos. Jesus o chamara de todos os modos e por todos os meios. O moço de Tarso soluçava. Diante de a visão de Jesus ressuscitado, diante de seus olhos mortais, renovava-lhe todas as suas concepções religiosas. Saulo era ovelha perdida. Jesus, o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos diante dos espinhadeiros ingratos para salvá-lo carinhosamente. Então, ali mesmo, embaixo daquele sol ardente do meio-dia, diante dos olhos assustados, amedrontados de seus companheiros, Saulo fez a sua profissão de fé. Senhor, o que queres que eu faça? E talvez esta seja, gente, a parte mais importante dessa lição, de uma frase que a gente lê e relê. Porque quando ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus o contempla mais amorosamente e lhe diz generosamente, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém a fazer. Tem uma palavra, o que te convém a fazer. Uma das nossas dificuldades na caminhada com o Cristo é entender isso. Jesus não espera igual de todos nós. Por isso ele nos trouxe a parábola dos talentos. O mestre sabe o que convém a cada um fazer. Naquele momento que ele estende a oportunidade a Saulo, ele diz, entra na cidade e lá te será dito o que te convém a fazer. Muitas vezes, algumas dores, e vamos trazer agora para o campo mais próximo ao religioso, na nossa vivência com o Evangelho, uma das nossas maiores dificuldades, e às vezes a gente desiste, cai e acha que não vai levantar, é porque nós não entendemos o que nos convém a fazer. Ou eu quero fazer tudo, ou eu não faço nada, ou eu insisto que o que eu quero fazer está aqui, quando na verdade eu não vim para este caminho, eu vim para este. Por isso é muito importante para nós um diálogo com a nossa própria consciência. Porque a nossa consciência nos sinaliza o que nos dá paz em fazer. Porque o que Saulo não entendia era a paz que ele não tinha. E ele não conseguia entender porque que Estevão tinha. Se nós caminharmos no livro só buscando um exemplo, nós vamos ver que Tiago, mesmo tocando a casa do caminho, ele não tinha paz. Tiago vivia sempre ansioso, assustado, tenebroso, porque ele não sabia a quem servir. Se servia a Moisés seguindo o rigor das leis e usava isso como uma justificativa para manter a casa aberta, ou se seguia o Evangelho. Tiago, a todo instante em que vamos ver notícias dele no livro, ele sempre está inquieto, nervoso, apreensivo, sempre tendo que fazer as orações seguindo os rituais, porque pode entrar alguém e verá que eu cumpro.
É essa inquietude que às vezes nós vamos vivendo, porque sempre tem algo para cada um de nós fazermos no mundo. Sempre. A dificuldade é nos encontrar onde podemos fazer. Às vezes, nesta encarnação, eu vim. O que me convém a fazer? Abrir o centro. Encher os copinhos com água fluida. Receber um irmão com um bom dia na porta. Arthur Valadares conta que uma mãe queria muito ajuda para um filho e pediu a ele que indicasse um centro espírita. Arthur indicou 3. Ele foi no primeiro, foi no segundo e não foi no terceiro. E quando essa mãe encontra de novo com Arthur e vai falar com ele, e ela diz que o filho disse que ele entrou no primeiro. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Ninguém o viu. Ele entrou no segundo. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Ninguém o viu. É o que te convém a fazer. Eu vou usar o nome da Érica, tudo bem? Porque o seu eu sei. Érica, você está retornando. Sabe o que te convém a fazer, minha filha? Você na porta, recebendo as pessoas, com um sorriso, falando de Jesus, dizendo que é uma alegria receber. Você salva alguém de um suicídio, Érica. Não é pouco. Mas às vezes nós não olhamos o que nos convém a fazer. E foi isso que Jesus disse. Então o livro Paulo e Estevão não é um roteiro para que a gente passe pela mesma situação. Era o que convinha fazer a Estevão, porque Estevão precisava abrir os olhos de uma época. Estevão precisava passar por aquela situação. Mas cada um de nós, aonde estivermos, teremos uma tarefa a realizar. E durante a leitura do livro, nós não percebemos a importância dessa frase. E como Saulo já tinha bagagem para desenvolver a tarefa, e como o encontro, porque é um encontro muito especial com Jesus, toda a sua bagagem histórica de espírito vem à tona, ele compreende rapidamente o que te convém a fazer. Mas, continuando a caminhar no livro, nós vamos entender por que chega um momento do livro em que vai nos dando uma estranheza. Porque parece que seguir Jesus é ir contra algumas situações. Mas, na verdade, quando Jesus convida Saulo, nós vamos ver um caminhar de algumas observações que são importantes. Saulo está como exemplo para nós, mas que vai valer como reflexão. Primeira parte, despertar do estado de sono. Segunda, cuidado com o orgulho que nos cega e que sempre acha que devemos ter privilégios. Se não me olham bem, se não me atendem bem, se não valorizam o que eu faço, aquele lugar não me merece. E depois, o que Saulo faz? Cego. Os companheiros assustados. Um o acompanha. Os demais, fazer fofoca. Voltam para Jerusalém e dão a notícia de que ele ficou louco. Esse o segue e, seguindo a recomendação de Jesus, Saulo vai para uma pensão. Durante 3 dias, fica sozinho aos cuidados do dono da pensão. 3 dias de reflexão. Ele vai rememorando situações, ele está começando a fazer o que te convém. É preciso despertar do estado de sono. E olha como é interessante o que ele escreve. Porque para despertar do estado de sono, a primeira coisa que aconteceu com ele, ficou cego. E ele vai rememorando situações até que alguém bate à porta. Ele atende. Ananias, o mesmo que ele segue viagem para matar. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele,
Primeira lição de Jesus para Saulo. Quem vai ajudá-lo era quem, no momento, ele mais odiava. Ananias lhe reconstitui a visão, lhe entrega pergaminhos com anotações a respeito do Evangelho. Ninguém muda só porque encontrou Jesus. Sabe o Saulo? O Saulo, abrasado pela nova fé, qual é a primeira providência que ele diz que vai tomar? Voltarei a Jerusalém. Direi a todos que estávamos equivocados, a lei é outra, a lição é outra. Porque naquele momento ele lembra que ele é quem? Doutor da lei. O que ele ouve? Não, Saulo. Você deve isolar-se. Porque precisa de meditação e estudo. Primeira lição. Humildade. Sabe quem disse isso para ele? Ananias. Quem era Ananias? Um homem qualquer do meio do povo, dizendo para um doutor da lei o que ele tem que fazer. Saulo se choca, porque não era o seu, nesses 3 dias não era o seu planejamento. Ele queria voltar para o Sinédrio. Ele queria continuar a ter o dom e gostaria de continuar dominando. Ele entende a primeira lição. Você deve refugiar-se. Ele abaixa naquele momento, porque o que ele lembra? O que te convém a fazer. Segue para o oásis de Dan, próximo à cidade de Palmira. Permanece lá por 3 anos consecutivos, trabalhando como tecelão e na companhia de um casal que vai ajudá-lo a aprender a estudar o Evangelho. Quem? Áquila e Prisca. Por quê? Fugindo de Saulo. Esse casal fugiu porque eles queriam estudar e queriam continuar a tarefa. Não o reconhecem à primeira vista. Porque ele era o perseguidor em Jerusalém. Ele demora para dizer quem é. Depois de 3 anos de estudos, ele volta. Acredita que agora tem bastante conhecimento do Evangelho. Deseja falar na sinagoga. E é surpreendido pelos novos amigos que agora ele tem. Pessoas comuns, que estudam escondido, que vivem fugindo. E quando ele deseja continuar a tarefa no posto onde ocupava, porque Saulo ainda não tinha entendido. Algumas pessoas pensam que aconteceu uma mágica com Saulo. Não aconteceu. Ele ouve dos companheiros: você tem que fugir. Porque na cidade há uma ação, há um mandato de prisão para você. Você tem que fugir. E ele diz que não. Ele não é ladrão. Ele não cometeu nenhum crime. E ouve de novo. Sabe, Ananias? Ele ouve de novo. O Evangelho é mais importante do que você. Deves fugir, sim. Porque nós precisamos do trabalho a ser realizado. Doutor da lei foge num cesto de vinho na calada da noite. Segue para Jerusalém. Vai à casa do caminho, não é recebido. A primeira vez que ele entrou na casa do caminho, deram para ele o melhor lugar para se sentar. O melhor. Quando ele retorna, ele não pôde entrar. Estão desconfiados dele. Ele tem que aguardar para ser atendido. Não é atendido na casa do caminho a primeira vez. Só depois ele pode. E aí ele explica para Simão Pedro, ele precisa divulgar o Evangelho, ele precisa dessa oportunidade. As pessoas não estão entendendo. E sabe o que ele ouve de Simão? Não, Saulo, deves partir. Jerusalém não está pronta para a sua transformação. Deves ir embora. Pela 2ª vez, ele ouve que os seus planos devem ser adiados. O que às vezes acontece conosco. Ah, é? Não, eu também não venho mais.
Não, também não faço. Há uma dificuldade para entender uma leitura, também não leio mais. Uma dificuldade porque começaram a aparecer alguns empecilhos que estão me impedindo de estudar. Vai ver que não era para estudar nessa encarnação, vou deixar para lá. Segundo não, ele parte. Sabe para onde? Para Tarso. Porque ele pensa, no lar paterno eu vou encontrar o auxílio que eu preciso. Ele está pobre, doente, enfraquecido, fazendo tudo a pé. Chega em Tarso. E é surpreendido, porque quando seu pai, Isaac, o recebe, a primeira notícia que ele tem é: sua mãe morreu, por culpa sua, de vergonha do que você se transformou. Saulo argumenta de todas as maneiras. O pai, inflexível. Até que ele acredita que agora ele poderia dar aquele golpe de misericórdia. Ele diz: meu pai, eu não estou louco. Jesus reformou a minha vida. E ele ouve o que ele mais gostava de dizer. Tendes que escolher em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro de Nazaré. Essa era uma fala que Saulo gostava. Imagina agora ouvir. Tendes de escolher em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro de Nazaré. Saulo fica abalado e insiste: meu pai, ambos precisamos de Jesus. E ouve, entre cólera e altivez do seu pai: tua escolha está feita, não tendes mais nada a fazer nesta casa. E triste, Saulo lhe responde: então adeus, meu pai. Estou certo de que o Messias não me desamparará. Mas ele não estava certo. Porque quando ele sai, ele sente um vácuo no coração. Sabe o que Saulo sente? Medo. Porque está completamente só. Despertar do estado de sono não é uma tarefa fácil. Porque quando ele estava enganado, todos estavam do seu lado. Quando ele começa a acordar, todos lhe viram as costas. Sabe, eu vou deixar de ir no centro. Por quê? Porque minha família não está me entendendo. Sabe que assim, agora em casa a gente está tendo muito problema porque eu vou ao centro, então eu vou deixar. Começou a despertar da consciência do sono. Não é para brigar em casa, mas é para viver o Evangelho. Para quem não está querendo ir, comece a observar que esse Evangelho vale a pena. Ele vai me permitir dar um exemplo. É meu marido que hoje me acompanhou. Quando eu comecei a ir no centro, eu fiquei deslumbrada. Então eu chegava para ele e falava: você tem que ir. É maravilhoso, você tem que ir. Ele dizia: eu não quero ir. E sabe como que eu ia? Brava. Ia brava, sentava no centro e pensava assim: ele que tinha que vir não vem. Tanta coisa para ele ouvir. Chegava em casa, eu saía brava e voltava irada, cara fechada. E dizia para ele: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Sabe quando é que ele iria? Nunca. Até que eu comecei a pensar: eu quero, os filhos querem, mas ele não. Sabe quando ele foi? Quando ele me via sair sorrindo e voltar mais feliz ainda. Então isso deve ser bom. E está conosco. Saulo viveu isso. Ele estava só. As pessoas não o compreendiam, ele teve medo. Mas aí ele faz uma reflexão e pensa: Jesus não está me convidando para a batalha com os outros. Ele está me convidando para a maior batalha da minha vida. Vencer a si mesmo. Foi esse o convite que ele recebeu. Ele então entende que ele precisava definitivamente enterrar o homem velho para que enfim nascesse o homem novo.
E nessa reflexão, numa tarde, ele não vê chegar a noite. E decide dormir ali mesmo onde ele estava, entre as pedras e as plantas e as flores. Ele deita e é dominado por um sono profundo que ele não consegue evitar. E ele tem um sonho. Este sonho, Saulo vai descrever 14 anos depois. Mas na verdade ele escreve na segunda epístola aos Coríntios o sono, mas não diz como é que foi. Ele escreve mais ou menos assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora dele, não sei, só Deus o sabe. E este homem foi arrebatado ao terceiro céu, e o tal homem foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Só muitos séculos depois, Emmanuel, através do livro Paulo e Estevão, vai trazer para nós que sonho foi esse. Saulo, na verdade, tem um encontro na espiritualidade com Estevão e Abigail. E nesse encontro, imagine Saulo diante de quem ele mandou matar e de quem ele renunciou por orgulho. Ele cai de joelhos chorando diante desses dois seres luminosos. Os dois o abraçam, o encorajam, mostrando a ele que a sua tarefa só estava começando. Quando a gente diz assim, Senhor, agora eu quero ir, a nossa tarefa só está começando. Nós recebemos uma comunicação no trabalho mediúnico que dizia assim: você só está entrando na estrada, você ainda não está a caminho. Nós estamos naquela situação, a estrada é essa. Eu, pelo menos, eu chego aqui e faço, pode ser. Depois eu olho e falo, mas é Jesus, né? Acho que vou. Mas tem marido, os filhos trabalham. Nós estamos aqui, no pé da estrada. Saulo começa a receber esse auxílio de Abigail e Estevão. Você só está começando. Mas durante o encontro ele começa a observar que Estevão está se afastando. E à medida que Estevão está se afastando, ele compreende. Eles já vão. E ele lembra da estrada de Jope. Porque todas as vezes que ele tomava decisões no Sinédrio, em Jerusalém, que ele se alterava, porque Saulo, muito parecido conosco, se alterava. Ele era um homem colérico. Jamais podia ser contrariado. De uma inteligência excepcional. Então ele sempre estava certo. Mas o que acontecia? Sempre que ele ficava descontrolado, ele pegava a estrada de Jope, sentava no banquinho, no jardim que Abigail cultivava, e lá ouvia da sua noiva palavras que o acalmavam. Naquela época não tinha Rivotril, ela era o Rivotril dele, de ótima qualidade. Ele acalmava e voltava. Ele lembra disso e diz, não, eu não posso perder essa oportunidade. E solicita a Abigail ajuda. Ele não está entendendo o caminho. Ele não está entendendo por onde seguir. Porque afinal ninguém o compreende. Ele só quer divulgar o Evangelho. Ele quer ser grato ao que recebeu de Jesus. E ele teve um encontro com Jesus. Mas todos o consideram um louco. E ele faz 4 perguntas a Abigail, que vão transformar Saulo. Ele pergunta a ela, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela responde, ama. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço junto a Jesus Cristo? Trabalha.
que providências adotar diante do desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. E Saulo entendeu o que nós um dia entenderemos. Queremos seguir Jesus com o mesmo estilo de vida. É Jesus que tem que se adaptar à minha vida. E Ele disse que quem desejar segui-lo, Ele não impôs a ninguém. Mas se eu hoje for fazer uma viagem para a Rússia, não sei por que eu falei Rússia, acho que foi a da Copa, né? Se eu resolver ir para a Rússia, conheço nada, chego lá, recebo um guia, e o guia vai me ajudar, e eu digo para ele, assim não, sabe, eu quero desse jeito. O guia vai dizer, bom, desse jeito não dá. Não, mas tem que ser desse jeito. O guia diz, não. Ele vai poder me ajudar? Não. Jesus diz que quem desejar. A nossa confusão é que eu não posso mudar estilo de vida. Então a gente tem que virar santo. Ninguém disse isso. Mas é viver o Evangelho quando eu vou numa balada. Pregar o Evangelho? Não, ninguém disse isso. Viver. Quando o filho mais velho, que é o que já namora, começou com essa história de namorar, eu disse assim, filho, você é espírita? Sim. Então, quando você está namorando com um espírito? Sim. Então, meu filho, cuidado, não magoe esse espírito. Não deixe débitos com esse espírito. Respeite-o. Porque nesta encarnação está na condição de sua namorada. Mas é tua irmã para todo o sempre. Ninguém diz para ele não namorar. Vai trabalhar? Trabalhe de acordo com o Evangelho. É esse estilo de vida que nós não entendemos. Porque ainda estamos vindo de religiões, de rituais, onde eu cumpro o que é ser católico, espírita, evangélico, quando eu estou no templo de oração. Lá fora eu sou do mundo. Imagina, vão achar que eu sou louco. Então o que Saulo faz? Naquele momento ele entende que ele precisava trocar de bagagem. Ele precisava trocar de mochila. E põe dentro da mochila amor, trabalho. Espera é paciência. Está lá no dicionário. O que é paciência? A capacidade de suportar problemas, de esperar com calma. Está no dicionário. Espera, paciência e perdão. Sabe qual era a minha dificuldade? Se eu quero evangelho, ele é obrigado a querer no mesmo tempo que eu. E não é no perdoa que eu estou superior a ele. É no sentido de que desejas, segue. Jesus não disse, eu vou te dizer, Saulo, o que te convém a fazer, mas volta em Tarso e obriga tua mãe, teu pai, tua irmã. Quando Chico Xavier é convidado por Emmanuel para a tarefa, ele diz, você está disposto. Ele não diz, você e seus 12 irmãos, teu pai. Porque se você não trouxer a família inteira, não. O exemplo dele poderia arrastar. Mas o compromisso era no que te convém a fazer. Bagagem. Quando ele começa a trilhar, ele entendeu a bagagem. Amar não é dizer eu te amo. Isso não é amar. Amar é trabalhar. Porque quando ele pergunta como é que ele vai fazer para poder entender o Evangelho, Abigail lhe diz, ama. E ele diz, como é que eu vou fazer isso? Trabalha. Érica, te convém ficar na porta. Ama todo mundo que entrar. Mas eu nem sei quem é aquela pessoa, vou dizer eu te amo. Ama. Mão, bom dia, seja bem-vindo. É uma alegria te receber aqui. O que você estiver precisando, meu irmão,
Na medida do que nós pudermos, estamos aqui para te ajudar. Não é para te acusar. Porque, infelizmente, às vezes na doutrina o atendimento fraterno é acusação. Estamos aqui para te ajudar. Esse é o AMA. Então, uma das nossas... Já vim por algumas dificuldades para caminhar para nós. Uma dificuldade, temos que acordar. Mas eu estou com o olho aberto. É o espírito que precisa acordar. O orgulho que cega. E vou dizer isso para vocês, porque disse para Raquel, e vou respeitar se alguém aqui estiver nessa situação. Sabe o que o orgulho faz com a gente? Nossa, esse assunto não me interessa nem um pouco. A primeira vez que eu li o livro Paulo e Estevão, eu me decepcionei. Sabe por quê? Eu lia muito romance espírita, então eu queria um final feliz. E não teve. Porque esse homem só sofreu. Seguir Jesus é isso? Precisei ler muitas vezes para poder começar a absorver. O orgulho cega. E se nós deixarmos ele nos conduzir, entraremos nesta casa 50, 60 anos e não mudaremos nada. Porque o meu orgulho vai me convencer de que está ótimo. Ou vai me convencer que enquanto eu estiver no mundo de expiações e provas, eu vou ser assim mesmo. É o contrário, eu estou em expiação para melhorar, para poder merecer uma situação diferente. Não é de regeneração que eu vou mudar. Regeneração eu vou ampliar as virtudes. É no de expiação que eu vou me depurar dos vícios. E às vezes a gente está esperando virar regeneração para poder mudar. E a outra situação, estilo de vida. Não tem cartilha dizendo como cada um deve viver. Não existe isso no Espiritismo. Embora Conduta Espírita e Agenda Cristã sejam 2 livros muito interessantes de se ler. Agenda Cristã, Chico Xavier, André Luiz. Conduta Espírita, André Luiz, Valdo Vieira. 2 livros muito interessantes para nos ajudar a trabalhar a bagagem. Estilo de vida. Porque se não trabalharmos isso em nós, permaneceremos aqui com Jesus dizendo: Cláudia, vem, é o que te convém a fazer. Mas, continuando, há uma passagem no livro muito importante para nós. Porque nós temos um problema com a palavra vaidade. Vaidade é quem se veste bem, cuida do corpo, tem um cabelo impecável, troca de carro, tem uma casa bonita. Isso aí é um vaidoso, não é isso. Vaidade não é isso. Todas as vezes, na doutrina, e todas as vezes que Jesus ou os apontamentos de Kardec estiverem trabalhando com vícios, não estão falando do corpo físico, porque o corpo físico, ele responde ao que o seu possuidor manda. O corpo físico não é ele que me pede, sou eu que atuo em cima dele. O que ele exige? As condições básicas de funcionamento. Ele precisa do ar, ele precisa da alimentação, das necessidades fisiológicas, ele pede aquilo que é quase que é instinto. Quase não, é instinto. Mas os desejos partem do espírito. A vaidade que se diz trabalhar é aquela que está dentro de mim. E que Saulo sabia que seria para nós um extremo obstáculo se não compreendêssemos o que é vaidade. Por isso tem uma parte do livro que ele retrata isso com muito cuidado, mas que talvez nós não observamos se não mudarmos a nossa visão do que é vaidade. Ele já é Paulo. Passaram 30 anos de tarefa. Ele, que desejava seguir com o seu trabalho, recebe uma carta de Tiago. Tiago pede, implora que ele retorne a Jerusalém. E uma das
nossas maiores dificuldades, às vezes a gente diz, nós estamos com tanto problema no centro, ou na nossa casa, estamos com algumas dificuldades, e às vezes a gente diz, mas aí tem pontos de vista. Nós devíamos tirar um exemplo do livro, que era muito usado. Paulo e Tiago tinham muitas dificuldades, e colocavam Simão Pedro em cada enroscada. Sabe o que Simão fazia? Abra o Evangelho. Quando nós tivermos com uma dificuldade, Evangelho é ao acaso nesses momentos. Evangelho, ele é acaso quando nós estamos numa situação em que não sabemos que decisão tomar. Mas se eu sou uma pessoa que me magoou muito, eu não preciso de Evangelho ao acaso, eu preciso do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Se eu não consigo conviver com os meus pais, eu não preciso de Evangelho ao acaso. Eu preciso do capítulo 14, honrar o vosso pai e vossa mãe. Se eu não estou entendendo qual é a minha tarefa como espírita, eu preciso do capítulo 17, sede perfeitos, e do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. A gente precisa conhecer o Evangelho para tomar o remédio certo. Mas quando estamos num grupo, se aprendêssemos com o livro Paulo e Estevão, na hora das dificuldades abria o Evangelho. Olha a vaidade, Paulo. Olha a vaidade, Paulo. Tiago manda chamar. Ele diz, não vou. Acho que eu vou mudar o meu roteiro, porque Tiago está me chamando. Não vou. E o mensageiro está lá esperando. Ainda mais Tiago, que eu tenho tantas dificuldades. Não vou. Aí ele lembra do que vinha sendo o roteiro de vida deles. Abre os pergaminhos e cai na seguinte lição. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele diz para o mensageiro, eu vou. Jesus é guia e modelo. Eu abro o Evangelho, cai lá numa lição. Aí eu digo, bom, essa daqui não é para mim não. Aí eu abro a outra. Porque a hora que eu olho para a lição, né? Sabe aquelas palestras que mais incomodam a gente? Era aquela que está dizendo alguma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente diz, hoje eu nem gostei desse palestrante. Porque às vezes ele tocou num ponto que nós precisamos trabalhar. Então, ele volta a Jerusalém para atender a Tiago. E é preso. Quando ele é preso, ele é condenado. Condenado à morte. Crucificado. Paulo ia ser crucificado em Jerusalém. Como ele tinha recursos da sua vida que se desenvolve, ele apela ao Sinédrio e pede para ser transferido para Roma. Ele pede para ser julgado em Roma. Ninguém entende nada, nem os seus companheiros de trabalho. Ele já estava numa conexão do que lhe convém a fazer. Lucas, que passa a ser como que um filho para ele, diz, não estou te entendendo, você está com medo? Você quer fugir ao testemunho? E ele diz, não, Lucas, eu não posso ser crucificado, e ainda em Jerusalém. Porque no futuro irão me confundir com Jesus. E irão me dar virtudes e vão me considerar o que eu não sou. Eu não estou fugindo ao testemunho, mas eu não mereço uma morte como a do Cristo. E ele pede, apela e é transferido para Roma. Mas no dia em que ele vai ser transferido, ele está muito doente já, tempo de prisão. Ele vai apoiado em Lucas. Quando ele chega na praia, para tomar o barco para seguir para Roma, ele é surpreendido porque ele não esperava. Uma multidão o aguardava, uma multidão. Velhos, crianças, mulheres, pessoas doentes, chorando e implorando que ele não fosse embora. Porque se ele fosse embora, uma das frases era, ficaremos órfãos. Porque quem continuará nos orientando no caminho para Jesus? E no meio daquela multidão, quem se aproxima? Tiago. Não diz uma palavra. Toma a mão, diz Paulo, e a beija, num gesto de gratidão e respeito. O guarda diz a Paulo, é hora de embarcar. Eles embarcam.
Lucas irá acompanhá-lo. Qual é a lição que é importante para nós? Lucas está surpreso e diz de uma maneira muito amorosa para Paulo: poucos fatos na vida me emocionaram tanto como este. Registrarei em minhas anotações o quanto foste amado por todos aqueles que receberam de suas mãos fraternas o benefício de Jesus. Sabe aquela vaidade que a gente faz que não tem? Cláudia chega para mim e diz: nossa, Rosana, a use sem você não vai. Aí eu faço assim: ai, Cláudia, imagina, tem tanta gente boa por aí. Naquele hora eu penso, a Cláudia faz assim em mim e o meu orgulho diz: tá vendo, Rosana? Você é pra lá de boa, filha. Que é o que acontece às vezes com a gente, não larga não. Porque não vai ter ninguém à tua altura para entrar. Às vezes a gente confunde até tarefa. Estou dizendo que a gente tem que deixar as coisas. Mas se a gente não passar pelo crivo da razão, do raciocínio, às vezes eu fico 20 anos presidente de um lugar, porque dentro de mim não tem ninguém com competência para assumir. E olha que tem, hein? Porque Jesus não pode, assim, não saber quem ele manda. Mas aí, Paulo, porque agora ele já é Paulo, ele ama demais a Lucas. E precisa ter cuidado com as palavras. Porque agora Saulo, que não é mais Saulo, Paulo aprendeu o poder das palavras. Ele pensa e diz assim para Lucas: não, Lucas, não escreva a respeito de virtudes que eu não possuo. Se me amas, não exponha meu nome a falsos julgamentos. E olha o que ele começa fazendo. Deves falar, isso sim, das perseguições movidas por mim aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que Jesus me dispensou à porta de Damasco. Citarás as batalhas que temos travado desde o primeiro instante contra as hipocrisias e imposições de nossa época. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual no repouso falso do mundo, mas sim através de trabalhos ásperos e sacrifícios abençoados no aperfeiçoamento de si mesmos. Mas cala sempre, porém, os favores e benefícios que tenhamos recebido durante a tarefa. Escreve, portanto, de modo simples, e não tenha a menor preocupação de deixar uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Faz as suas anotações e só registre o que for para glorificar Jesus através do seu evangelho imortal. Neste momento ele trabalhou a vaidade. Olha o que ele disse para nós, que a nossa redenção espiritual não seria através do repouso falso do mundo, não é com facilidades. Haverá dificuldades, só que essas dificuldades são abençoadas. A vaidade que a gente precisa trabalhar é aquela que não pode aparecer uma dificuldade no caminho para seguir o Evangelho. Apareceu, eu desisto. Porque ainda o que entendemos como vida é a ausência de qualquer dificuldade. E gostamos de repetir que estamos no mundo de expiações e provas. E não queremos. Dia de prova, os mais jovens aqui, que não sei se você já passou da fase do vestibular. Então,
período de vestibular, prova. Era facilidade. Era facilidade. Não. Nós estamos nessa fase. Uns fazendo prova, outros ainda repetindo o ano. Porque expiação é repetir a lição que a gente não aprendeu. E nós vamos nos iludindo, porque encontrou-se o melhor caminho de nos deixar na consciência de sono. Mídia, marketing, encontrou o melhor caminho. Nos venderam uma felicidade que o dinheiro é capaz de comprar. E nós acreditamos nisso. Só que Paulo deixou a lição. Não será um caminho fácil. E nem por isso um caminho infeliz. Porque a nossa visão de felicidade também às vezes é distorcida. Para nós isso é tristeza. Ele já tinha entendido como felicidade. Trabalhar em nós a vaidade que acha, que considera que podemos ter privilégios. Ele tinha essa vaidade, privilégio, poder e prestígio. Mas, acho que vocês estão ficando cansados, vamos caminhar para o final. E vamos entender uma passagem do livro que ele vai nos ensinar o que Jesus nos deixou como lição. Porque Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga os meus passos. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. É uma lição difícil de entender. Jesus falava pouco, mas tinha muito conteúdo. E como era pouco e curto, e nós temos o hábito de ler e não estudar, muitas vezes, as frases às vezes a gente lê, como a gente lê e não entende, não faz parte do nosso dia a dia. Então ficam falas bonitas de um mestre, mas como é que eu vou seguir alguém que eu não entendo? Eu não posso seguir Jesus, eu não entendo. A gente precisa entender a lição para poder segui-lo. Como é que nós vamos entender? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser todo aquele, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Olha onde nós vamos entender isso. Ele pediu para ser transferido para Roma. O seu pedido foi atendido. Em Roma, ele foi novamente, passou novamente pelo julgamento. E a sua sentença de morte foi a decapitação. Ele não queria ser crucificado. Chegou o dia. Ele é conduzido ao local. E chegando ao local indicado, o secaz de Tigelino desembanha a espada. E olha para aquele homem, enfraquecido, envelhecido, cheio de cicatrizes, e a mão do algoz treme. E olhando para Paulo, ele diz, com uma voz quase imperceptível: lamento ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Ele estava com pena de Paulo. Paulo levanta a cabeça, busca o que ele ainda tem de energia, porque ele já estava num estado de enfraquecimento. Olha para aquele homem e lhe diz, hoje, naquele momento, com a autoridade moral de quem já dizia: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Porque ele olha e diz: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós, porque eu morro, cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir das obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós,
porque eu partirei buscando o Senhor da verdade e da paz, aquele que dá vida ao mundo, enquanto vós, depois de terminada a vossa tarefa de sangue, devereis voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. Aos olhos do mundo, quem era o perdedor? Paulo. Paulo chegou no que nós não podemos nem imaginar. Gente, ele era rico, tinha tudo. Termina pobre. Tem uma morte que aos nossos olhos, muito horrível. Isso é seguir Jesus. Mas nós precisamos prestar atenção no que ele disse. Eu parto buscando o Senhor da verdade e da paz. E diz para o algoz, você ainda não é capaz de entender. Porque você ainda está preso às necessidades da vida transitória. Esse é quem acha que vai manter a vida e a perde. Diante do mundo, Paulo era um perdedor naquela época. Agora nós respeitamos Paulo. Naquela época, ele não era respeitado pela maioria. O algoz, aí que ele passa a tremer mais ainda. Porque ele esperava o quê de Paulo? Isso eu que estou falando porque não está no livro. Me ajuda a fugir. Já que você está com pena de mim, não me mata. Me esconde em algum lugar. Mata outro em meu lugar. Ele não esperava ouvir que ele morria cumprindo deveres em função de vida eterna. E como ele continua a tremer, Paulo diz, não tremais, cumpra teu dever até o fim. E num golpe violento, fenda-lhe a garganta. Paulo cai redondamente ao chão, sem pronunciar uma palavra. E naquele momento sente as dores e as repercussões do corpo físico. Mas logo sente um alívio reparador. E tem a sensação de que mãos cariciosas o tomam pelos braços e o conduzem a outro local. Sente-se depositado à sombra de uma árvore frondosa. Já não sente mais dor. Tenta levantar-se, não consegue. Está fraco, os olhos apagados. Então, faz uma prece. Ora a Jesus, pedindo e rogando a Jesus que lhe trouxesse o entendimento daquele momento. Paulo chora. O que mais lhe incomodava era a cegueira. Lembra-se da estrada de Damasco. Esforça-se, levanta e diz para si mesmo que um homem deve servir a Deus, mesmo em densas trevas. Naquele momento ele pensa, se for para seguir cego, que seja cego. É quando ele ouve passos e pergunta, quem sois? Quem se aproxima? E ele ouve, irmão Paulo. Imediatamente ele reconhece a voz. Olha a lição de Jesus. E ele grita, Ananias, Ananias! E cai de joelho em pranto convulsivo. Mais uma vez, quando ele roga a Jesus auxílio, é Ananias que vem atender. Ananias aproxima-se e diz, sim, sou eu. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos. Alcançastes a coroa da vida, atingistes novos planos de redenção. Ananias aproxima-se, toca os olhos apagados de Paulo e lhe diz, vê novamente, em nome de Jesus. Desde o encontro às portas de Damasco, usaste os olhos a serviço do Cristo.
primeira fala de Paulo? Só Jesus poderia me conceder uma alegria como essa. E Ananias lhe faz uma pergunta muito importante. Qual é o seu primeiro desejo? Sabe vencer a vaidade? Qual é o seu primeiro desejo? Gente, ele trabalhou mais de 30 anos. Não foi um trabalho fácil. Não foi. Perdeu tudo aos olhos dos homens. Teve uma morte vergonhosa à época. E Ananias lhe diz, qual é o teu primeiro desejo? E ele diz, humildemente, desejaria retornar a Jerusalém, cidade onde pratiquei tantos males, e lá orar em gratidão a Jesus. Ele volta e lembra o que ele foi. Não permitiu que a vaidade de novo dissesse, mandou bem, hein, cara? Ele queria voltar no ponto onde ele caiu, para que ele lembrasse que na verdade não foi ele que realizou, foi Jesus que teve para com ele misericórdia. Eles seguem para Jerusalém. Ele ajoelha-se diante da cidade e faz uma oração fervorosa ao Mestre, agradecendo. E nesse instante, no infinito do céu, desenha-se um quadro de beleza singular. Como que rasgando o azul do céu, 3 seres luminosos surgem em direção a Paulo. À frente, Jesus. Do seu lado direito, Estevão. Do lado esquerdo, Abigail. Os dois adiantam-se. Estevão abraça Paulo. Abigail toma suas mãos delicadamente. Naquele momento, Paulo procura o olhar de Jesus. Quer ver a sua aprovação. Será que eu entendi o que me convém a fazer? Passaram 30 anos. Ele olha para Jesus porque ele quer entender se ele entendeu o que lhe convinha fazer. Jesus sorri e lhe diz carinhosamente, sim, Paulo, sê feliz. Venha agora aos meus braços, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, ditosos e felizes, os fiéis trabalhadores do Evangelho seguiram as pegadas do Cristo rumo às esferas da verdade e da luz. Esse foi o resultado de Paulo em seguir os passos de Jesus. E o Mestre não espera de nós dormir ao relento, chicotadas. Essa fase, o progresso da própria humanidade mudou. Mas estamos mais uma vez neste planeta, em busca da verdade do Evangelho. Mas na nossa bagagem será preciso amor, trabalho, paciência e perdão. Trabalhamos uma parte do livro, que é riquíssimo em outras, mas Jesus está nos convidando. E alguém aqui pode estar pensando, para sofrer? Não. Jesus está nos convidando para o que Jesus Gonçalves dizia, para uma lipoaspiração espiritual. Jesus está nos convidando para deixar o homem velho e, enfim, permitir que o homem novo renasça em nós. O dia que entendemos que o orgulho, egoísmo e vaidade são doenças gravíssimas no espírito, vamos querer sarar.
Estamos na mesma situação do diabético que come doce escondido, porque ele gosta, mesmo sabendo que lhe faz mal. Nós comemos orgulho, egoísmo e vaidade, escondidos de nós mesmos. E já estamos numa condição que entendemos que isso nos faz mal. Que entendamos o livro Paulo e Estevão, para que um dia possamos usar a mesma frase de Chico Xavier. Várias doenças, todo tipo de dificuldade. E quando lhe perguntaram, Chico, como você resumiria a sua vida? E ele disse, a minha vida é uma grande festa. Porque ele entendeu o que lhe convinha a fazer. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada pela paciência. Até vou fazer um esclarecimento que a nossa proposta inicial era um tempo maior. É que depois não foi possível. Mas agradeço muito a paciência de vocês, porque entre nós aqui, quem era mais necessitada de ouvir era eu. Que o Mestre nos abençoe, hoje e sempre.